Presidente autoriza 71,3 milhões de euros para a contratação de médicos cubanos. Esse aqui é um vídeo de caráter internacional. Se você for angolano, fica nesse vídeo, parceiro. Se você for estrangeiro, também fica nesse vídeo, parceiro. Se você for cubano, entende o que o irmão está aqui falando, fica também nesse vídeo, porque é muito interessante as coisas que eu vou destacar aqui. Porque querendo, mano, isso aqui não bate certo. Por N fatores que eu vou mostrar aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E claramente, né, tem que confirmar aí a inscrição, se você já é inscrito, porque o YouTube é brincalhão. O presidente autoriza 71,3 milhões de euros para a contratação de médicos cubanos. O presidente da República autorizou, é presidente da República Angolana, Presidente da República Angolana, o senhor João Lourenço. Autorizou a contratação de 1.102 médicos cubanos num ajuste direto no valor de 71,3 milhões de euros para reforçar o setor da saúde em Angola. A medida visa garantir assistências médicas nas unidades públicas e apoiar a formação especializada de clínicos angolanos. O procedimento por contratação simplificada foi escolhido segundo o despacho presidencial a que o novo jornal teve acesso em virtude da urgência no asseguramento do blá 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 e blá blá blá. Acho que isso não interessa mais o que está escrito aqui, né? Eu vou deixar na descrição caso vocês quiserem ouvir essa barbaridade toda que eu estou cansado de ler desde ontem à noite. Vamos lá. Primeiramente, não é um momento bom para contratar médicos cubanos. Levando em consideração que eu não tenho nada contra os cubanos e claramente não estamos a falar que os cubanos são irmãos e, querendo ou não, a pátria tem uma dívida muito grande com os cubanos, porque, na final de contas, eles se envolveram aqui na nossa guerra e, querendo ou não, eles tiveram uma parcela aí nesse nível de 30 anos de guerra e para nos dar paz também, né? Tanto é que se popularizou bastante e virou um hino. Angola em Cuba é símbolo de paz e tranquilidade. Mas eu não sou a favor disso não, rapaz. Como muitos angolanos, isso aqui não tem cabimento. Vamos lá. Primeiramente, quando qualquer empresa quer fazer uma contratação de médicos cubanos, tem que entrar em contato direto com o próprio governo. Isso fica parecendo uma áurea que o governo cubano tem, que todo e qualquer governo acaba lhe oferecendo oportunidades de dinheiro, sabes? O governo que quer contratar médicos cubanos tem que entrar em contato com o governo cubano para fazer a diligência. E como é que esses pagamentos são feitos? Quer sejam militares, não importa qual profissional que venha da Cuba. Como é que esses pagamentos são feitos? São feitos da seguinte maneira. O executivo angolano deposita toda essa grana na conta do governo cubano. O governo cubano faz lá sua suruba no salário dos outros e faz uma estimativa de quanto eles precisam. Fora aqui, o governo angolano é um dos mais bondosos do mundo, porque quando contrata um estrangeiro, não importa de onde ele seja, lhe é dado casa, subsídio de trabalho, alimentação, se ter filho, o governo paga as suas próprias escolas, então é um monte de subsídio. O governo, sabendo de tudo isso, o governo cubano neste caso, pega uma beca que dá para fazer transporte e dá na mão dos niga. Por isso que você vê que tem tantos cubanos aqui em Angola e não tem uma vida assim, por exemplo, de portugueses que vão quando quiser, voltam quando quiser, entendeu? Porque os cubanos são limitados. Ganham muito bem, segundo a folha salarial angolana, mas o que cai na conta deles é pouco. Isso é um fator que não há necessidade de contratar médicos cubanos, porque afinal de contas nós estamos a alimentar o governo cubano por um trabalho que os cidadãos cubanos estão a fazer. O que é isso? O que é isso? Aconteceu a mesma coisa no Brasil. E outra, na véspera da pandemia, surgiu uma polêmica onde dava-se conta que a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, contratou N cubanos para virem para Angola. Isso também aconteceu no Brasil, onde por sequência foi descoberto que aqueles profissionais que foram contratados diretamente da Cuba, no final das contas não eram profissionais. Foi burla. A Cuba, internacionalmente, tem fama de caloteiro. O que é caloteiro? Caloteiro é um indivíduo que não paga suas dívidas. Simplesmente é isso. E Angola, no cenário global, tem uma fama de pagar as suas dívidas. É que nem um Lannister, entendeu? Sempre paga as suas dívidas. Angola é conhecida desse jeito. Por isso que todo e qualquer país quer fazer contrato com Angola. Tá bom, caloteiros.
E quando nós estamos a falar sobre a saúde, por muito tempo nos venderam uma imagem de que a Cuba é fábrica de médicos muito bons. Será que precisamos mesmo de médicos cubanos? Já vamos chegar também, né, nessa questão toda, como é que nós angolanos olhamos isso e como nossa Angola, Cabinda, Cunene, Mar-Leste, olha isso. Bom, outro fator também. Eu reagi muitos vídeos dos cubanos. Como eu já tivera dito aqui, eu não tenho nada contra os cubanos. Não tenho nada contra os cubanos. Mas, nessa caminhada na internet, eu reagi muitos vídeos dos cubanos. O entendimento que eu tive sobre as explicações desses cubanos que acabavam sempre vindo para o Brasil é que na Cuba, os profissionais de verdade acabam ficando sem emprego e sem experiência. E depois de um tempo a gente sabe, né, que as pessoas ficam um pouco enferrujadas com as suas experiências profissionais. E muitos daqueles cubanos bons, doutores, são eles postos às ruas porque não há emprego, o governo não dá emprego e a iniciativa de empreender, abrir uma clínica é nula. Não tem medicamentos, não tem quase nada na Cuba. Para os cubanos não tem nada. Até para os estrangeiros muitas das vezes também não tem nada. Então a Cuba não é um exemplo a seguir para a gente buscar, por exemplo, médicos. Por quê? Não dá. Por quê? Porque os médicos que a gente vai buscar na Cuba, a chance de não serem profissionais é muito alta. E a chance de não lidarem bem com o modo atual de medicar, de diagnosticar, é muito alta. Os profissionais cubanos são conhecidos por terem uma formação soviética. Estamos a falar de coisas passadas, estamos a falar de coisas antigas. São todos carrancudos, não tratam bem os quê? Claro, não estou a falar os novatos, né? Estou a falar aqueles velhos já das antigas. A imagem que nós temos dos médicos cubanos das antigas, que nós já encontramos antes de nascer. Então, aquela imagem ficou ecoando. E para quem conhece a realidade da Cuba, sabe muito bem que Angola está anos-luz na frente da Cuba. Então, isso também pode ser um empecilho. O tratamento dos pacientes, a formação que outros médicos poderão obter desses médicos que vêm lá da Cuba. Então, é um assunto a se elaborar. Não tenho nada contra os cubanos, mas não há necessidade, entendeu? Não há necessidade. Existem outras opções. Bueno, 1.102 cubanos que serão contratados nos próximos anos ou meses. Como é que os angolanos olham isso? Para início de conversa, não é uma notícia que foi recebida bem para os angolanos. E para aqueles angolanos que já entendem como o nosso governo funciona, acabaram debochando da situação. Mas só que nós podemos olhar isso como um assunto muito sério. Angola não está em condições para contratar mais médicos. Por quê? Porque quanto mais médico a gente contratar, mais o nosso sistema será refém. Entendeu? 1.000 é muito. 1.000 é muito. E foi disponibilizada uma grana muito absurda. E não será um pouco valor que esses médicos irão ganhar na conta do Estado, onde nossos profissionais já ganham mal. E outra coisa também, nós temos aqui profissionais muito bons que só não têm condições porque os hospitais angolanos não acabam oferecendo materiais para medicar. E outra coisa, os angolanos precisam de formação. Essa grana toda poderia servir para formar e qualificar os nossos médicos, doutores, até enfermeiros. Pega essa grana, manda os gajos todos lá no Brasil, ou manda as pessoas lá na Tuga, na Inglaterra, ou até nos Estados Unidos da América com essa grana dá para fazer um intercâmbio, mandar, por exemplo, 100 angolanos nativos que já têm emprego dentro do próprio Ministério da Saúde, vão lá buscar experiência do jeito que eles fizeram no Brasil, cento e poucas pessoas que eles mandaram no Brasil, acham que é suficiente para poderem nos tapar e mandar vir um monte de cubano. Não dá certo. Fortemente os angolanos acreditam que seria muito mais valia formar os nossos médicos para que amanhã a gente deixe de ser refém de profissionais estrangeiros. Não é que a gente não precisa de profissionais estrangeiros, só que nós não precisamos de tantos profissionais estrangeiros numa Angola nova, onde anualmente se forma milhões e milhões e milhões de médicos nas nossas universidades que não têm experiência. Estás a entender o que eu estou a falar? Então, a gente pode olhar para isso num pensamento mais fora do comum. Favoritismo, desvio, acordos firmados no passado ou presentemente. Por que Cuba? Porque Cuba, quem garante que esses médicos que virão da Cuba são mesmo profissionais? Quem garante que esses médicos que virão da Cuba vão se adaptar a como a ciência avançou? Porque a Cuba é pré-histórica. Comparada a Angola, a Cuba é pré-histórica.
será que esses médicos cubanos vão conseguir passar informação? E ora mais. Como é que eles vão conseguir passar as informações se 60% dos médicos cubanos que já estão aqui em Angola a cuidar dos angolanos não falam português? Porra, como? Porra, Angola é foda, mano. Me diz como? Não dá, não tem como. E os nossos pensamentos lógicos concernente a essa bomba que foi jogada ao ar nos mete sempre apreensivos. Será que o governo pensa em capacitar os angolanos ou ainda permanece naquele pensamento de que quanto mais dependente, melhor para eles? Fortemente eu acredito na segunda opção. Entendeu? E digo já que eu não tenho nada contra os cubanos. Vamos lá resumir esse vídeo. Ontem fechamos o dia com uma notícia que dava conta que o presidente da República acabou autorizar uma quantia absurda de 71,3 milhões de dólares para contratar 1.102 médicos cubanos para fazerem parte do nosso sistema de saúde público. Até aí estamos, anyway. Em contrapartida, esses médicos podem não ser formados do jeito que o governo quer. E outra coisa, a grana é absurda que serão pagas para esses indivíduos. Mas o sistema financeiro cubano recebe esses valores que são pagos para esses indivíduos e manda só o suficiente para eles poderem viver aqui em Angola. Ou seja, entre aspas, o governo angolano poderá estar financiando o governo cubano. O governo não, o Estado. Não vamos falar o governo, né? Porque fica parecendo a teoria da conspiração. E aqui a intenção não é mostrar isso. Fica financiando o Estado. Em contrapartida, esses médicos cubanos, fora aquela opção de não serem tão profissional, a adaptação deles levará muito tempo. Por quê? Porque cubanos são conhecidos, médicos cubanos são conhecidos por não se interessarem muito em entenderem a população que eles tratam. Entendeu? Diagnóstico favorito deles, malária. Não dá, você está falando à toa, não estou falando à toa, pergunta dos outros angolanos. Você que é angolano, está aí na diáspora ou está aqui na banda? Escreve aqui embaixo totalmente. Então, eles não conversam com os pacientes, porque muitos deles não acabam falando português. E os que falam um português muito ruim. E aqueles que nós já temos aqui são todos carrancudos. E outro fato muito importante que eu esqueci de mencionar quando estava a falar sobre os fatores que incluíam os cubanos aqui, por não ser uma boa ideia mais trazer médicos cubanos em nome do Estado. Nos últimos anos, desde a pandemia, começou a surgir muitas clínicas, quer seja dentárias, clínicas dos olhos, né? Aquilo é como é que se diz? Também tem ortopedista, surgiu bué de clínica em Angola. Se você correr atrás, todas essas clínicas são de angolanos em parceria com cubanos, porque eles não podem constituir uma empresa, angolanos com parceria a cubanos, que acabam sendo já funcionários do governo, desleixando aquilo que o governo lhes paga para atenderem para atenderem os angolanos. E quando postular, eu já tivera dito, né, que o governo tinha que, por enquanto, terceirizar a uma empresa privada a divisão do diagnóstico dos hospitais angolanos. Quando você vai lá para poderem descobrir ali um diagnóstico para você, eles te encaminham para uma clínica. Quando você vai nesta clínica, descobres que aquele mesmo médico que te atendeu lá é que está a te atender aqui. Assim, olho nu, eles te falam mesmo, amiga, chegaste, né? Então, é uma atitude descarada que nós angolanos perdemos voz sobre o sistema de saúde. Cara, é difícil meter esse raciocínio e as pessoas entenderem que no momento não é preciso trazer médicos cubanos. Vai parecendo que eu sou fóbico, contra, blá blá blá. Não sou, entendeu, rapaz? A ideia é que devemos ainda formar e priorizar os angolanos dentro já do sistema de saúde. Pega esse tal 1.000 vagas que tem, oferecem para aqueles que vocês vão mandar para serem formados lá nos outros países. Você pode mandar, por exemplo, médicos para se formar ali na África do Sul. Para que gastar toda essa grana, contratar cubanos que nem conseguem se conectar com os pacientes? Eu vou estar lá para ver como é que isso vai funcionar. Até agora é só uma notícia que veio para o ar. A confirmação, provavelmente, já está feita. E esse anúncio é só para não pegar as pessoas despercebidas quando os médicos
surgiram no aeroporto. Inscreva no canal, adicione a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessados. Nos vemos à próxima.